Fala galera, aqui é o Ivan e essa é mais uma videoaula sobre Arduino. A gente vai estar falando sobre filtros, mais específico ainda a média móvel. Mas antes eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, que compartilhou, que comentou positivamente, negativamente também. E isso me motiva muito assim, a produzir esses vídeos ajudando todo mundo aí da comunidade. Então vamos lá. Antes da gente começar a entender sobre média móvel, eu preciso dar uma geral sobre sinais. Sinais, a gente não estou falando de sinais, GT, nem nada dessas coisas muito fictícias, né? Ou não. Mas a gente está falando de sinais, por exemplo, de sensores, sinais que a gente recebe, consegue fazer leituras no Arduino, num processador, num controlador qualquer, né? E esses sinais, eles pra gente, eles são muito importantes, porque é com eles que a gente vai reagir, vai fazer alguma ação através deles. Só que na verdade, esse sinal que é bonito e a gente pensa que o sensor ele funciona perfeitamente, ele vai dar uma entrada para a gente tão bonito, mas na verdade a gente está lendo uma coisa cheia de ruído. Né? Esse sinal ele não é perfeito. As coisas que a gente lê, né, esses valores, quando a gente lê um sinal analógico, um ultrassom, ou até mesmo um botão, eles vêm carregando com ele vários valores aleatórios assim, em cima, né, meio que somados a esse sinal normal. E isso faz com que a gente leia coisas erradas. E a gente está sempre lendo coisas erradas, para falar a verdade. E uma coisa errada que a gente lê e acaba processando e fazendo alguma ação errada é um problema para a gente. Ainda esse sinal com ruído, né, ele ainda é lido. Então toda vez que a gente lê, a gente está pegando uma amostra desse sinal que tem infinitas amostras, né? Então ele fica mais ou menos assim, ó. Ele fica essas bolinhas, estão vendo? Cada bolinha dessa é como se fosse uma medida que a gente está lendo. E no final das contas, a gente está lendo uma amostragem, né? uma pequena parte desse sinal que está com ruído e a gente está lendo, e a gente está lendo pequenas partes dele. E o que esse ruído, né, essa amostragem, ela pode acarretar para a gente de problemas? Eu vou citar alguns aqui e talvez vocês consigam fazer uma analogia ou ver isso na prática em algum outro experimento, algum projeto que vocês estão fazendo. Né? Vamos supor um caso de um sensor de luz, né? Eu estou lendo com LDR ou um sensor infravermelho a luz ambiente. Eu quero, por exemplo, fazer um Arduino acender e apagar a luz quando está claro, né? Está de dia ou está à noite. Então o nosso sensor está lendo bem bonitinho lá um valor de luz e aí alguém passa na frente. E vamos supor que estava claro, né? Na hora que passou na frente ficou escuro e depois ficou claro de novo. Nessa hora que ficou escuro, o nosso Arduino ele podia interpretar isso como escuro, né, de noite, e aí ele ia acionar uma lâmpada ou alguma coisa assim. Isso foi um caso de um ruído que na verdade foi feito pela gente, mas que a gente teria como filtrar ele. Um outro exemplo é, por exemplo, um robô que tem um sensor de tração na frente, e aí nisso que ele está andando, ele está esperando, por exemplo, chegar próximo de uma parede. E nisso que a gente está andando, o objeto passa muito rápido na frente dele, e isso poderia ser suficiente para ele interpretar como parede. Só que a parede está sempre lá, então se a gente fosse pensar, né, que o sensor de tração ele identificou uma coisa muito próxima, então isso é parede. Mas às vezes não, pode ser um ruído, pode ser até mesmo uma coisa física, né? Esses dois exemplos que eu citei foram realmente coisas físicas que fizeram o sensor ler errado. Mas um outro exemplo, né, é o botão. Um botão, ele quando a gente aperta, no momento que os dois contatos desse botão ele está encostando no outro, ele gera um bounce. Né? É como se o botão ele tivesse encostando e desencostando muito, muito, muito rápido. E esse muito, muito, muito rápido, para a gente, não faz tanta diferença, porque é uma coisa de microsegundos,
menos que 1 milissegundo. Mas para um microcontrolador que está ali processando 16 milhões de tarefas, né, por segundo, ele consegue perceber essa variaçãozinha. Isso às vezes para a gente gera, por exemplo, várias leituras de um botão pressionado. Isso para a gente é muito ruim, né? É um ruído que acontece na física na hora que a gente aperta o botão. Existem também outros tipos de ruído e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Afinal, o que são filtros, né? Eu vou explicar com as minhas palavras, eu tentei colocar isso em uma frase e como eu sintetizei isso foi bem assim, né? Formas de melhorar o sinal da entrada ou gerar mais informação sobre ele, até mesmo de veracidade. No caso, né, a gente precisa pegar esse sinal de entrada e a gente quer melhorar ele. A gente tem a mesma coisa entrando, mas a gente consegue, com essa mesma coisa entrando, pegar ela, dar uma mexida, uma maquiada e tentar entender mais sobre esse sinal, entendeu? Perceber mais informação, ganhar mais informação. E até mesmo sobre a veracidade desse sinal. No nosso caso do robô que estava chegando na parede, a gente conseguiria, por exemplo, saber se aquilo realmente é uma parede ou não, né? Então a gente tá vendo de verdade uma parede ou não? A gente está realmente lendo aquilo ou não está? Então é basicamente a gente perceber que aquele sinal que a gente está recebendo é mentira ou é verdade, né? Uma coisa mais ou menos assim. E um filtro ele é basicamente isso, né? Ele vai pegar o ruim e o bom e ele vai tentar filtrar o que é ruim e o que é bom, e o que é ruim ele vai tirar. Agora a gente vai falar sobre média móvel, que é um tipo de filtro, e ele é um tipo de filtro muito simples da gente entender e bem simples também de implementar. Existem várias variações dela, mas média móvel é um tipo de filtro. Agora vamos explicar o que esse filtro faz, como ele funciona. Ele é basicamente a média das últimas N amostragens do sinal. Então, se a gente tem um sensor de luz, um sensor de distância, qualquer coisa que a gente consiga fazer medidas, a gente pode pegar esses valores, né? Por exemplo, vamos fazer a média móvel das últimas 5 medidas de um sensor de ultrassom. Então a gente vai pegar a amostra atual que a gente acabou de ler, mais as 4 últimas amostras, somar isso tudo e dividir por 5. Então a gente vai ter uma média das últimas 5 amostras. Ah, mas daqui a pouco a gente vai ler de novo. Então a gente leu de novo e aí aquela última amostra a gente descarta e soma todas as últimas 4, junto com essa de agora. A gente está somando sempre as 5 últimas, né? Na hora que a gente lê uma nova, a gente descarta a mais antiga, e a gente vai fazendo isso. Esse N que eu coloquei aí é como se fosse o número de amostras que a gente vai guardar, que a gente vai salvar para a gente tirar a média. Quanto maior for esse N, pensa aí assim, ó, a gente está pegando um N muito grande. A gente está basicamente aplicando uma média em muitos valores, muitas amostras. Então, o sinal que acaba de acontecer, a entrada que a gente acabou de ter, ela não vai ter tanto efeito nesse resultado final. Então, a gente acaba atrasando o sinal. E quanto menor for o n, né, o mínimo nesse caso é 1, que aí não teria média móvel, é como se fosse o valor atual somente, mas você fica lendo, quanto menor for isso, né, 2 ou 1, 3, você tem um sinal filtrado que varia mais ainda. Então, se a gente pensar que o nosso sinal de média móvel 1 é o mais variante possível, né, basicamente, porque ele não está filtrando, ele não está tirando a média. Então aqui, por exemplo, é um sinal contínuo. Se a gente for pensar, qual que é a média móvel desse sinal, né? Imagina que o eixo x é o tempo e o eixo y é o nosso valor do sinal. A média móvel ela seria essa linha amarela aí, que está passando por todo mundo. Isso é bem óbvio, mas vamos pensar agora quando a gente tem um pontinho fora do lugar, né? A média móvel ela vai funcionar e ela vai basicamente filtrar aquilo. A gente vê que atenua o sinal. Ele pode perpetuar um pouco mais, mas mesmo assim a gente não tem essa variação toda que teria com lendo apenas uma amostra, né? E aí se a gente tiver, por exemplo, menos amostras, a importância daquele sinal, né, errado, ele acaba aumentando.
E o sinal ele tende também a ser menos, ter menos, a perpetuar menos para as últimas, para as amostras que vão vir, né? Então, ó, antes e aí depois são dois exemplos aí. Nesse caso o n é menor e nesse caso aqui o n é maior. Um outro exemplo disso é a média móvel de um gráfico. Vamos dar uma olhada nele aí. Vocês podem perceber que a linha vermelha é a média móvel e essa linha preta é o sinal real. Então você vê que o sinal vermelho ele sempre tende a correr atrás, né, desse sinal preto, né, o real. Só que você vê que ele sempre está atrasado. Então quando ele está subindo, o vermelho está sempre embaixo. Na hora que ele está descendo, o vermelho sobe. Ele está sempre atrás do sinal real. Isso é um problema da média móvel, mas é o ponto positivo também, né? A gente acaba atrasando um pouco o sinal, mas em compensação a gente tem um sinal que não tem tanta variação. Aqui um outro exemplo, a média móvel é muito usada também para leitura de ações, né? Linha de tendência, isso tudo é feito com uma média móvel simples. E aí a quantidade de N, né? Essa quantidade de amostras que você vai usar para fazer a média móvel, ela também é usada. Eu não entendo muito de bolsa de valores, mas vocês podem perceber que a tendência desse gráfico é descer e você percebe isso na média móvel. Tá vendo que a média móvel está subindo e depois ela está descendo, então você consegue saber, opa, essa ação está caindo. Mas enfim, vamos chegar agora de falar sobre teoria e vamos para a prática. Então, o primeiro objetivo que eu proponho aqui é a gente implementar uma média móvel das últimas 3 medidas para um sensor analógico. Então, vamos supor que a gente tem um sensor de luz, um sensor de distância, qualquer coisa que a gente consiga botar aí como entrada no sensor analógico. Bom, eu vou estar usando esse programa aqui que chama Sublime Text. É apenas um editor de texto, tá? E eu prefiro ele porque eu consigo aumentar aqui a fonte, fica mais bonitinho de vocês verem. Dá também para compilar e baixar para o Arduino, se vocês quiserem dar uma olhada depois, o nome dele é Sublime Text. Mas enfim, eu vou estar usando ele. Entendam que isso aqui é um código em C++ que vai rodar no Arduino de qualquer forma. Vamos começar então com o nosso void setup e o nosso void loop, tá bom? Então vamos botar aí ó, que o nosso sensor ele vai estar na porta A0, tá bom? E vamos iniciar ele aqui, ó, pmode sensor input. Beleza? Acho que é a única setup que a gente tem que fazer, né? Aliás, vamos botar na serial para funcionar também. 9600. Ok. E aí no loop, a gente vai estar medindo essa amostra a cada, vamos colocar aí 100 milissegundos. Então vou dar um delay de 100 milissegundos em cada leitura que a gente fizer. O sensor que a gente está lendo, no caso, ele vai de 0 a 1023 e eu vou estar salvando ele sempre nesse int aí que eu vou chamar de valor. E ele vai ser eu vou colocar em inglês aqui. Ele vai ser, no caso, analog read de sensor, né, que é o A0. Então isso aqui a gente está fazendo a leitura. E aqui é que a gente vai implementar a média móvel, tá? Esse valor aqui vai ser sempre o valor filtrado que a gente vai estar salvando desse filtro da média móvel. Então eu vou dizer aqui que filtrado é igual a alguma coisa. Eu não vou dizer ainda o que é, a gente vai fazer esse código funcionar ainda. E no final a gente vai dar um print. A gente vai dar um print do valor. Depois a gente vai printar um tab,
que é esse caractere aqui, ó, que eu estou dando, para dar um espacinho. E depois a gente vai terminar a linha com o filtrado. Vou mudar o nome dele. Pronto. Deixar em inglês. E esse aqui vai printar tipo valor tab filtrado. Então a gente vai estar lendo tanto o valor real quanto o filtrado na porta serial, tá? Beleza. Então vamos pensar assim, média móvel. Ela faz a média das últimas n medidas, certo? Vou implementar de uma forma bem burra aqui, beleza? Mas é uma forma que funciona, mas para valores bem pequenos de n, né? A gente não vai ter muito controle disso. Mas vamos lá então. Val 1, valor 2 e valor 3. Tá bom? A gente vai estar fazendo a média desses três carinhas então. Então a gente tem sempre três valores. Esse valor 1 aqui, deixa eu botar um comentário para a gente entender. Senão vai ficar meio confuso. Esse aqui é o mais antigo. Esse aqui é o mais recente, tá bom? Então val 1, ele é o valor atual. Só que ele vai estar sempre guardando, né, o último valor atual. Então, nesse momento que a gente lê o sensor, o que a gente quer é passar todo mundo para trás. Então, o valor 3 ele vai assumir o valor 2. E o valor 2 vai assumir o valor 1. E o valor 1 vai assumir o valor. Então, a gente vai dizer que o valor 3 vai assumir o valor 2. O valor 1 vai assumir... Desculpa, o valor 2 vai assumir o valor 1. E o valor 1 vai assumir o nosso value, que é esse atual que a gente acabou de ler. No próximo loop, né, o nosso valor 1 ele já está com o nosso valor atual, só que ele vai estar antigo. Então, nessa hora aqui, ele vai passar para o 2. E depois, no terceiro loop, ele vai passar por 3, porque ele estava no valor 2. E no quarto loop, ele vai sumir. Então, a gente vai sempre manter 3 valores. E aí, no final, a gente precisa tirar a média desses carinhas aí. Então, a gente vai falar que valor 1 mais o valor 2 mais o valor 3, todo mundo dividido por 3, certo? Então, esse é o nosso valor filtrado. Beleza? Deixa eu dar um zoom menos aqui. Aí. Então, para um pouco para pensar um pouco. Para um pouco para pensar um pouco. Meio redundante, mas para e dá uma olhadinha nisso aqui, porque isso é a alma do nosso negócio, né? Isso aqui que é a média móvel. Ele está pegando o valor atual, salvando na última, no nosso valor mais recente, e ele está passando todo mundo para trás. Então ele passa todo mundo para trás e depois atualiza o valor mais recente. Se a gente fosse fazer com mais valores, né? Eu quero ter um valor 4 também. A gente colocaria ele aqui, né? E a gente adicionaria aí quantos a gente quer. Só que imagina, se a gente quiser fazer a média móvel dos últimos 100. Caraca, eu vou ter que fazer tipo um código de 100 linhas, mais nossa, enfim, você entendeu o problema, né? Quanto maior for n, maior vai ser o código. Mas então, agora vamos para a segunda prática, para a gente deixar isso aí mais genérico e mais fácil da gente trabalhar. E a prática 2, ela é basicamente deixar reutilizável, igual eu faço com as outras videoaulas, né? A gente pegar esse código que a gente acabou de escrever e deixar ele uma forma fácil da gente alterar o n nesse caso, né? E depois, mais adiante, a gente vê como deixar realmente genérico para a gente usar em qualquer tipo de projeto. Bom, esse é o nosso código que a gente tinha acabado de fazer. Então, o que a gente não quer é isso aqui, né? E nem isso aqui. Se a gente for ficar somando aqui e dividindo, aumentando, né, modificando o código de acordo com n. Então, vamos definir n aqui, ó, como sendo 3, tá bom? E esse n, ele vai
ser o nosso n real da nossa média móvel. E eu quero que todo o código ele simplesmente funcione só de eu mudar aqui o n. Então, se eu botar aqui n é 100, o código ele vai ter que funcionar como se o n fosse 100. Né? O nosso filtro ele vai funcionar com a média móvel de 100. Então, vamos botar aqui a média como n sendo 3 e vamos começar a escrever. Para a gente fazer isso, a gente precisa usar um array. Vocês podem conhecer como vetor, como um monte de nome. Eu chamo de array, que é o nome mais conhecido, e eu uso esse nome, enfim. Vocês falem o que vocês quiserem. Então vamos colocar um array de inteiros que eu vou chamar de vals. Né? Tirei o número aqui, eu vou colocar um S. Posso botar qualquer coisa que eu quiser. E esse array de vals ele vai ter n posições, beleza? Então vals ele é na verdade como se fosse 3 valores dentro dessa mesma variável. Para acessar eles, eu faço assim, ó. Val 3, nesse caso, é igual a val 2. Já explico por que eu diminuí 1. No caso, val 2 vai ser igual a vals 1, né? Desculpa, a gente tinha colocado um a mais ali. Vals 1 vai ser igual a vals 0 e vals 0 igual a velho. Aqui, teoricamente, a gente é chamado de 3, né? Depois 2, depois 1. Só que o index, né? Isso aqui é o index que a gente está acessando, é a posição do array que a gente está lendo. Ele não começa em 1. Então, se a gente tem um array com 3 posições, a última posição é o 2 e a primeira é 0. E não o contrário, né? Daquele jeito. A primeira posição é 1 e a última é 3. O 0 também conta, então por isso que o nosso valor 1, na verdade, é o val 0. A gente está acessando o 0 aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vals 0 é igual a 200, a gente está basicamente setando o primeiro elemento desse array. Se eu fizer vals 2, a gente está setando o terceiro elemento do array, né? 0, 1, 2 é o terceiro elemento. Eu posso também ler isso. Então, por exemplo, int a é igual a vals 1. Eu estou lendo o segundo elemento, né? Sempre soma mais um que você vai poder conseguir fazer esse segundo, primeiro, terceiro elemento. Tá, mas para que eu fiz esse array então, né? Bom, se eu aumento esse n aqui, ele já vai estar sendo definido com esse tamanho. Então, se eu mudo para 100 ali, o vals aqui ele vai mudar para 100 também. Então, a gente vai ter como se fossem 100 variáveis dentro de uma só variável. Né? E é por aí o nosso caminho que a gente está chegando. Só que, imagina o seguinte, né? Sempre que a gente for fazer isso, se n aumentar lá, a gente vai ter que aumentar aqui também. Isso é muito ruim. Eu vou dar uma solução simples da gente fazer isso, mas que não é tão, que não tem uma performance tão boa. Mas depois a gente consegue melhorar isso um pouco mais. Então vamos fazer um for, né? Então ele vai ir de 0. Ele vai executar isso enquanto i for menor que n. Então ele vai executar n vezes, né? 0 até n menos 1. E toda vez que ele executar i mais mais. Então com isso aqui, se a gente for dar um serial.println, ele vai estar printando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N vai estar sempre alterando. Cada loop ele vai estar indo de 0 até n. Nesse caso, a gente só vai até 3, porque 4 não é menor que n. Então ele para aqui nesse i menor que n. Quando isso aqui for verdadeiro, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar. Se quiserem dar uma olhada e não conhecerem o for, dá uma olhada no Google, vocês vão entender melhor. Então aqui a gente está indo de 0 até n, e aí a gente vai
mudar, né? A gente vai pegar os valores mais recentes e jogar para frente. Só que, vamos definir então aqui, ó, que o valor mais recente ele vai ser o 0. E o mais antigo ele vai ser o n-1, né, no caso. Por causa daquele index, né? Então ele vai ser o com n maior. Se a gente vier aqui e fizer vals i é igual a vals i mais 1, isso vai dar um problema. Por quê? A gente está pegando o valor mais recente, né? No caso, i é menor que i mais 1, certo? Então a gente está pegando o i mais recente e salvando o mais antigo. E não é o que a gente quer, a gente pegar o mais antigo e salvar o mais recente em cima dele. Por isso que a gente vai ter que mudar esse loop aqui para ele ir de n, enquanto i for maior que 0, e a gente vai subtrair o i. Então, ao invés dele estar indo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tananã, ele vai estar indo tananã, infinitos, n menos 1, até 3, 2, 1, e não conta o 0, né, nesse caso. Porque i maior que 0. 1 conta, mas o 0 não vai contar. E aí tem outro detalhe aqui, ó. Se a gente colocar aqui o i é igual a n, na hora que a gente acessar i aqui está valendo n. Só que lembra que o array, ele na verdade ele tem 4 posições, mas a última é o 3. Se a gente acessar esse valor aqui, a gente vai estar lendo uma memória que não pertence à nossa variável. A gente vai estar ferrando o nosso código. Então, na verdade, o que a gente quer é começar com n menos 1, que é o último elemento, né? Igual a gente falou aqui, ó, o mais antigo é n menos 1. Então, a gente está indo do mais antigo para o mais recente. E aí, o mais antigo, ele vai ser igual ao mais recente. Então, é i menos 1. Agora, vamos simular, então, ele com n sendo 3 e ver o que acontece. Na primeira vez que ele loopar, i vai ser igual a n menos 1. n é 3. 3 menos 1 vai dar 2. Então, a gente vai estar compilando isso para n2 é igual a vals 2 menos 1, né? I menos 1, que vai dar 1. E depois, vals 1 vai ser igual a vals 0. E aí, o i vai ser 0. I não é maior que 0, né? 0 não é maior que 0. Então, ele vai parar por aí. Beleza? A gente não atualizou o mais recente, certo? Então, a gente vai dizer que o mais recente é velho. Então, depois disso tudo, a gente diz que o mais recente é o que a gente acabou de ler. Tá bom? Com isso aqui, a gente conseguiu já dar um shift. A gente deslocou todo o nosso array para o lado e descartou o mais antigo. Agora, a gente precisa descobrir um meio de deixar isso aqui genérico. Porque isso aqui não está genérico. Quanto maior o número, a gente vai ter que, né, adicionar aqui mais variáveis. Então, como a gente vai deixar isso genérico? A gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Vou botar um long, porque a gente vai estar somando todo mundo. A galera toda vai estar entrando aí no meio. Isso aqui eu vou dar o nome de sum, e ele inicia com 0. E aí para int i, que é igual a 0, e for menor que n, i mais mais. Então, a gente está indo de 0 até n menos 1. Então, a gente vai conseguir pegar todo mundo. A gente vai dizer que sum é igual a sum mais o nosso valor i. Quando a gente chegar aqui no fim, sum vai ser a soma de todos os vals. Certo? Então, o que a gente quer é a média. Então, a gente tem que tirar a média deles. O nosso valor filtrado vai ser, então, sum dividido por 3. Não, nesse caso é sum dividido por n.
e a gente tem nossa média móvel funcionando de forma bem genérica. O detalhe daqui é que eu usei um long, né? Porque quando a gente vai somando, essa variável sum ela vai ser muito grande. Imagina que a gente estiver somando 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000 e o nosso n for 100. A gente vai estar quase com 100 mil. Isso pode extrapolar o valor de um inteiro. Acho que até extrapola o valor de um long. Tem outras formas de a gente fazer isso, né? Por exemplo, a gente vir aqui dizer que filtered é 0 e a gente vem aqui e diz que filtrado é igual a filtrado mais o nosso valor que a gente está lendo dividido já por n. Então a gente está como se fosse aplicando um peso para aquela medida. Só que dessa forma é um pouco pior, porque na hora que a gente faz isso, ele pode dar uns errinhos de arredondamento. Então você vai estar dividindo 11 por 2, vai dar 5, não vai dar 5,5 nesse caso, que a gente está trabalhando com inteiro. Mas atentem a isso, né? Dependendo se for muito número, usar dessa forma daqui talvez seja melhor. Se tiver poucos, é melhor usar dessa outra forma aqui, né? Considerando uma variável auxiliar ali para somar todo mundo. Um grande problema desse programa é o tempo que ele leva para deslocar todo mundo. Isso aqui a gente não tem como fugir. Você vai ter que, de qualquer forma, somar, né, todo mundo. Existe até como a gente fazer um outro esquema de você salvar a mais antiga e a mais recente, e aí você subtrai, soma e divide. Enfim, você meio que só considera que alterou a primeira e a última, né? Porque o do meio todo mundo vai somar igual. Mas isso acaba gerando alguns problemas de arredondamento também, e com o tempo pode dar alguma coisa errada. Mas performance também não é tudo. Dessa forma aqui vai funcionar tranquilamente. Bom, agora vamos testar esse programa, né? Eu vou colocar a média móvel para ser de 10. E olha que legal, ele já vai funcionar da mesma forma. Espero, né? Ainda nem testamos. Mas vamos lá. Vou compilar ele aqui e baixar. Sublime Text, beleza, baixou. Agora vamos abrir esse Serial Monitor. Então, vocês podem ver que o valor da esquerda é o nosso valor real do sensor que está medindo. E eu estou botando ele em uma distância fixa agora. Vocês podem ver que o valor da esquerda vai se igualar com o da direita. Agora eu vou fazer vou apontar ele para longe e para perto bem rápido. Deixa eu voltar aqui nessa hora. Vou fazer isso de novo para vocês notarem, ó. Para longe e para perto. Vamos lá. Vocês notarem aqui, ó, esse valor da média móvel, ele variou. Não vou falar que não variou, mas notem o valor real, como que ele fez uma variação maior, né? Nesse caso a gente está usando 10 médias móveis, 10 valores. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se esse valor daqui seja a média desses últimos 10 aqui. Então, uma variação bem pequena ou grande, ela vai resultar numa variação bem pequena aqui, né? Cada um desses tem um pezinho. E aí você vê que o sinal ele fica muito mais filtrado. Vamos plugar aqui de novo e fazer um outro exemplo. Agora vamos aplicar um n como sendo 100. Opa, tem que plugar aqui, senão não vai. Agora a gente vai perceber que o sinal da direita ele vai levar muito tempo para se estabilizar. Eu estou com ele paradinho em 340, olha o tanto de tempo que ele vai levar para chegar lá. Agora eu vou fazer uma variação, vê que ele nem se move quase, né? Agora eu vou apontar para cima. Olha o tempo que vai levar para ele chegar em 60, né? Vai ser mais ou menos 100 amostras. Tá se aproximando, se aproximando, se aproximando. Aí você pensa, poxa, mas isso é ruim, né? Eu estou atrasando demais meu sinal.
não necessariamente. Se você está trabalhando com uma coisa que depende muito você faz uma leitura a cada, sei lá, 1 minuto, né, para medir temperatura, por exemplo. A temperatura ela não vai variar tão drasticamente de uma hora para outra. Então a gente acaba aplicando uma média móvel maior. E isso acaba filtrando o nosso sinal e deixando ele muito mais preciso, assim. Não vou falar mais preciso, mas deixando ele mais sem ruído, né? Até mesmo sensor de luz, qualquer sensor a gente consegue fazer isso. E esse N, você vai ter que testar mesmo. Eu preciso de uma média móvel com um valor maior ou menor. Agora vamos para a última prática, vocês vão ver como que vai simplificar esse código todo aqui. A gente acabou de fazer a nossa prática 2 e a próxima é usar a biblioteca, né? A gente viu tudo isso para chegar no final e falar, tem uma biblioteca que faça isso. Existem várias, e essa que eu vou mostrar para vocês é uma que eu fiz, que chama Gaussian. Aí você vai falar, putz, mas o nome não é média móvel. Se eu procurar no Google, eu vou achar a biblioteca do Arduino de média móvel. Realmente, você vai achar, mas essa aqui ela é muito mais genérica, porque ela permite a gente usar até gaussiânicas, que são médias ponderadas. A gente consegue dar uma ponderação para cada valor que a gente colocar. A gente não vai usar isso agora, isso é para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, até peço que deixem um comentário aí embaixo e pedindo assim, Ivan, eu queria que você falasse sobre média móvel de gaussiânica, usando gaussiânica, né, para fazer talvez um filtro de Kalman, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, vamos lá. Bom, essa é a biblioteca que eu falei para vocês, da Gaussian. Ela é uma biblioteca de gaussiânica, ela faz soma, né, de gaussiânica, gera número aleatório de forma gaussiânica. E também tem uma classe que chama Gaussian Average. E essa Gaussian Average é que vai realmente fazer essa nossa média móvel. Ela faz para gaussiânico, mas ela funciona muito bem para valores simples, né, sem variância. Vocês podem ver aqui. Então vocês vão precisar instalar ela. E essa outra biblioteca é de Linked List. É uma biblioteca minha também que eu fiz e que ajuda nessa Gaussian para a gente conseguir colocar quantos valores a gente quiser de média móvel. Então vamos lá para o código agora. Vou criar um outro aqui do zero, beleza? Então a gente vai importar o Arduino. Isso aqui vocês não precisam fazer, o do Arduino, só a partir daqui, porque esse meu programa que eu estou usando, ele pede para incluir. Bom, include primeiramente linked list, depois a gente tem que incluir a Gaussian, e depois a gente tem que incluir a Gaussian Average. Incluímos a biblioteca, vamos lá no void setup. E agora o void loop. A gente vai já pôr o que? O delay aqui, igual ao outro. E vamos já copiar essa forma de saída. E eu vou criar uma Gaussian Average, que eu vou chamar ela de minha média, my average, my moving average. E ela vai ter 10, ela vai ser de 10 valores salvos, né? Ela vai fazer a média móvel dos últimos 10. No setup, eu só vou colocar mesmo o pin mode. Vamos colocar aqui o pin também, né? E no loop, a gente vai vir aqui, ó, e pegar my moving average, vai receber, né? Ela vai adicionar na média móvel o analog read de sensor. E aí a gente vai printar. Deixa eu salvar esse valor aqui separado para dar uma entendida melhor. Ó. É value, que é o valor que a gente está lendo.
E aqui vai ser value. A gente vai adicionar na média móvel. Esse mais igual aqui, ele não adiciona soma, né? Só uma soma simples. Na biblioteca ele já entende isso aqui como se você quisesse adicionar mais um valor recente, o valor mais recente para a média móvel. E o último é automaticamente descartado, ele já faz aquele shift de uma forma dinâmica. E é todo aquele código que a gente fez de dar o shift, depois somar e dividir, ele é assim. Só que nessa hora ele não calcula o valor. A gente precisa dizer para ele que a gente quer calcular o valor. Nesse caso, o filtered, ele vai ser o my moving average, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. A gente precisa dizer para ele processar, né? Tipo, média móvel, processa aí o valor da média, porque é uma coisa que demora um pouco de tempo, né? 1 milissegundo, mas demora um tempo. Às vezes você não quer fazer isso agora, você quer fazer a cada 10, a cada 5. Então você vai e dá um ponto process. Se eu não me engano é isso, deixa eu dar uma conferida aqui. A gente cria a biblioteca, mas se não usa a gente esquece. Cadê aqui? Ponto process. Beleza. A gente processou a média móvel. Agora, o valor o nosso valor médio, ele vai estar nessa variável aqui, ó. Aqui tem que ler tudo isso aí para vocês entenderem, mas está no min. Beleza? É como se fosse o valor da gaussiânica, é como se fosse o centro da gaussiânica que a gente acabou de processar. Esse aqui é o nosso filtered. Eu posso muito bem vir aqui e botar ele lá, que acho que vai funcionar. Um último detalhe é dar o serial.begin. Vamos então baixar o programa, fazer o upload e verificar se funcionou de verdade. Então tá aí o nosso valor. Você vê que a Moving Average ele já considera que os valores eles são de ponto flutuante, então a gente tem aí uma incerteza maior uma certeza maior no valor que a gente está tirando de média móvel. Apontando ele para próximo, o valor da direita se equipara, apontando para longe, ele chega lá em mais ou menos 10 amostras, né, que foi o que a gente colocou. Beleza, galera, vocês podem ver aí aqui 31 linhas, a gente está fazendo uma média móvel. E a gente pode fazer quantas médias móveis a gente quiser. Vou fazer outra aqui. Fazer outra da outra. Eu posso muito bem também fazer um array de média móvel. Ele está fazendo aí já 100 médias móveis. E aí eu posso botar, enfim, vocês podem brincar, dar uma olhada e dar uma mexida. Aconselho vocês a entrarem aqui na biblioteca e ver como ela funciona. São 2 arquivinhos, tem exemplos também, então se vocês quiserem dar uma olhada nos exemplos eu acho bom. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês puderem se inscrever aí no canal, né? Sempre que tiver algum vídeo ou outro, vocês recebem notificação. Se tiverem algum comentário, sugestão, dúvida, ponto positivo, negativo, ou algum erro mesmo que aconteceu aí que eu falei, escrevi errado, pode colocar aí embaixo no vídeo e eu tento responder. Bom, até a próxima, galera, e bom coding para vocês. Abraço!